Olá! Então, nessa semana, vocês tomaram conhecimento através de alguns vídeos que eu publiquei na comunidade, você que está na comunidade e você que é meu aluno, me acompanha aí todos os dias, né, de segunda a sexta em sala de aula, a gente vai falando sobre o conteúdo das matérias da faculdade, e aqui nesse espaço eu divulgo outros conteúdos também. Então, durante essa semana, eu andei gravando aulas para um curso, né, que é o curso de Defesas Jurídicas em Licitações, e o resumo dessa aula, que é o que está lá no curso, na plataforma da Hotmart, eu até coloquei aqui embaixo o, o nome do curso, né? Se vocês tiverem interesse em pesquisar, joga lá na plataforma da Hotmart que vocês vão achar. Então, não posso deixar vocês na mão, né? Eu gravei um vídeo pequeno, que é um resumo sobre embargos de declaração, né? Foi uma aula, um módulo, né, dentro desse curso, onde eu falei sobre embargos de declaração, um conteúdo muito maior que aquele que eu falei na semana passada aqui. Apelações em mandado de segurança. Então, esse mandado de segurança, quando eu falei do recurso de apelação, lá dentro do curso, eu falei qual é o ato que violou o direito líquido e certo do particular. Então, eu entrei, fui bem fundo lá no mandado de segurança para pegar os atos, expliquei como é que eu faço para poder impetrar um mandado de segurança e as possibilidades de resultado, como fazer aquilo. Também falei sobre o recurso, mais do recurso, porque o foco era o recurso de apelação, então eu expliquei um pouquinho de processo civil lá. Depois falamos sobre pedido de reconsideração, foi um vídeo rápido que eu postei aqui também para vocês. Vocês entenderam mais ou menos a dinâmica do pedido de reconsideração. E hoje, eu não podendo deixar vocês na mão, após uma gravação de 40 minutos de aula para poder inserir dentro dos módulos do curso que já estão na plataforma, né, que o nome está aqui embaixo, depois pesquisem se tiver interesse, falei sobre cobrança administrativa e cobrança judicial, tá? De contrato com a administração pública, onde a administração pública não paga ao particular, fica inadimplente com o particular, tá? Então, eu vou fazer um comentário aqui rápido da aula que eu ministrei, para vocês começarem assimilando aos pontos, porque eu trago questões de direito processual civil 3, tá? Eu trago questões de direito processual civil 1, que é a galerinha que está comigo aqui de terceiro período, que é importante acompanhar pelo menos essa explanação aqui, que eu vou tentar ser o mais breve possível, e assim vocês vão adquirindo uma certa maturidade jurídica, inclusive, para raciocinar com relação aos princípios, tá certo? Então, como é que eu falei nessa aula que foi gravada e já subimos na plataforma da Hotmart para os alunos que compraram o curso, tá? Eu expliquei o seguinte: uma empresa que participa de um contrato licitatório, ela tem que cumprir uma série de requisitos, tá? Ela tem que ter várias documentações ok, várias documentações com certidões de nada consta, por exemplo, nada de débito tributário, nada de débito trabalhista. Então, ela tem que provar que ela já forneceu um determinado material em algum momento, né, da sua existência. Ela tem que apresentar uma comprovação de que ela já prestou serviço em algum momento, ou para outra administração pública que não aquela que ela está participando da licitação, ou para outras empresas, né? Então, como é que o governo do estado, ou o município, ou a União, compram produtos, né? Compram materiais, melhor dizendo, materiais, ou contratam serviços? Através de licitação, tá? Através da Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações, o governo faz a contratação. Ele tem, através de uma verificação, uma pesquisa de preços, um valor X. Posso gastar, um exemplo, até R$1 milhão para contratar uma empresa de serviços gerais visando a manutenção e limpeza do hospital estadual tal. Então, ele fala, eu posso pagar R$1 milhão. Ele, através de uma equipe, através de pessoas que trabalham com isso dentro de um determinado departamento do governo, cria-se o edital, publica-se o edital, e aí as empresas que têm interesse naquilo se inscrevem, tá? Se cadastram no SICAF, que é um sistema onde se reúne documentações em alguns níveis, sem entrar nos detalhes, tá certo? Então, vamos supor que uma empresa tenha vencido oferecendo a melhor proposta de R$850 mil, e aí
ganhou essa licitação. O passo seguinte, após a conferência das documentações pelo pregoeiro, é a assinatura do contrato. A assinatura desse contrato, e como nós vimos em Direito Civil 4, tá? Na aula de quarta-feira de cinzas, e que vamos ver de novo na aula de terça-feira, que não é de cinzas, que é depois de amanhã, nós vimos que a relação de direito privado, ela é uma relação de normas dispositivas. Então, falando de normas dispositivas, nós falamos de contrato. Então, esse contrato assinado entre as partes, administração pública e particular, tá? É um contrato regido por normas dispositivas. Lógico, dentro existem cláusulas, dentro existem obrigações, dentro existe prazo e quem não cumprir vai ter que pagar multa. Então, vamos supor que nessa situação uma empresa A ganha a licitação e começa a colocar a equipe dos serviços gerais num determinado hospital do estado. E durante essa atividade de trabalho, no primeiro mês, o estado paga, a empresa emite nota e o estado paga. No segundo mês, a empresa emite nota e o estado paga. No terceiro mês, a empresa emite nota e o estado não paga. Tá? Então, nós temos esse cenário. Uma inadimplência contratual decorrente de um contrato administrativo referente a um processo licitatório onde uma empresa ganhou, exerceu a sua atividade, prestando o seu serviço conforme previsto no contrato e não houve a contraprestação, não houve o pagamento. Como lidar nessa situação? Nós, profissionais do direito, né? Ou, no caso, quem comprou o curso, técnico na área de licitações, analista de licitações, como ele pode fazer isso? Porque para operar uma licitação não precisa ser advogado, tá? O cara que se especializa e é analista, ele pode atuar. E eu já falei para alguns alunos, olha, um mercado bom. Nós falamos do digital, que é uma área promissora. Nós falamos de licitações, que é uma área muito boa também. E o desportivo também é uma área legal. Tá? Mas o Estado ele economiza mais de 2 bilhões de reais por ano com processos licitatórios. Então, o dinheiro que o Estado tem para comprar materiais e pagar pela prestação de serviço, ele gira todo dia. Diariamente acontecem licitações. Se pesquisarem na internet, todo dia tem muita licitação, então por isso que eu falo que é um mercado bom para atuar. E os valores não são baixos. Então, nesse cenário dessa empresa que está sem receber pela prestação de serviço, como vamos cobrar, né? Como é que nós vamos proceder à cobrança, tá? E nessa conversa eu explico mais ou menos como eu direcionei essa aula do curso da plataforma da Hotmart, que é o de Defesas Jurídicas em Licitações, tá? A cobrança ela pode ser feita administrativamente e pode ser feita judicialmente. Por isso que o tema ali é cobrança administrativa e judicial com relação aos contratos licitatórios. Então, vamos começar pela cobrança administrativa. O que é uma cobrança administrativa? Tá? É a forma com que o credor pode utilizar-se de cobrar aquele valor que é devido previsto no contrato. Como é feito isso? Através de uma petição ou através de um ofício direcionado ao controle interno do órgão que está devendo, né? Do órgão que eles venceram a licitação e o contrato foi assinado. Então, ele direciona esse documento e fala lá, o controle interno, como é que a gente vai resolver? Eu estou precisando pagar meus funcionários e estou, por exemplo, há 30 dias sem receber. Por exemplo, há 30 dias sem receber, porque eu acho que deu um delay aqui no vídeo. Deu uma travada. Então, eu quero a cobrança desse valor aqui. E aí, o controle interno encaminha para a Procuradoria-Geral, se for do Estado, é do Estado, se for do município, da União, da União. E aí, ela toma a medida cabível, ou manda pagar, ou volta para o controle interno. E existem mais duas situações, que é o encaminhamento de uma representação pelo Tribunal de Contas, ou também um ofício para o fiscal do contrato, porque todo contrato tem um fiscal. Beleza? Sem muito entrar no mérito, nós temos essas possibilidades. Tá? E judicialmente, como é que eu resolvo? Superada todas essas instâncias administrativas, nós fazemos uma ação. Podemos fazer uma ação de cobrança, tá? Se o contrato só tiver a assinatura do contratante e contratado,
e podemos fazer uma ação executiva, como nós vimos lá no processo civil 3, né? Tendo assinatura de 2 testemunhas, o processo, a cobrança desse contrato pode ser uma ação executiva. E nós sabemos que contrato é um título executivo extrajudicial. Então, nessa ação de cobrança, o prazo para contestar é mais longo. Se falar de fazenda pública, multiplica por 4, né? E o prazo simples de contestação são 15 dias. Já na ação executiva, o prazo para pagamento é de 3 dias. Você paga em 3 dias ou oferece bens à penhora. Então, se tiver assinatura de testemunha, nós temos a ação executiva. E aquele mandado de segurança, né? Que nós estudamos anteriormente. Se existe uma previsão contratual, não existe um direito líquido e certo para receber um determinado valor? Existe. Se não é feito pagamento, não existe a violação de um direito líquido e certo? Existe. Se falar de violação de direito líquido e certo, uma medida constitucional, qual é? Mandado de segurança. Tá? Então, posso impetrar mandado de segurança para cobrar valor que não foi pago pela administração pública, tá? Que está inadimplente no meu contrato? Com certeza pode e deve, desde que supere todas as instâncias administrativas. Agora, imagine você que você tem um contrato que está em vigor, o contrato não está sendo pago pela administração pública, você faz o procedimento administrativo de cobrança e, mesmo assim, essa inadimplência é ratificada, ou seja, confirmada pela própria administração pública. E aí você tem a comprovação do ato ilegal que violou teu direito líquido e certo. E aí você impetra o mandado de segurança. Tá certo? Então, basicamente foi isso, pessoal, que eu conversei na aula. Obviamente que foi muito mais profundo, né? O nosso tempo de aula foi muito maior. Entramos em mais detalhes, com conteúdo mais recheado de informações. Passei para deixar aqui essa mensagem para vocês, porque vocês precisam saber que contrato administrativo oriundo de processo licitatório, quando existe uma inadimplência, ele pode ser cobrado tanto pela via administrativa quanto pela via judicial, respeitando todos os princípios. E um outro ponto importante que vocês devem se atentar é que a nova lei de licitações, ela trouxe inovações, tá? Inclusive para a gestão de risco na execução do contrato, tá certo? Outro ponto também importante que a Lei Nova de Licitações traz é que reduziu o prazo de 90 dias para 60 dias. No caso de uma empresa que está sem receber 60 dias contados o prazo a partir da emissão da nota fiscal, esse contrato pode ser revogado, pode ser extinto. A nova palavra é extinto. Tá certo? Então, fiquem ligados aqui comigo, tá? Se vocês acompanham aqui na comunidade e não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, tá? Ative lá o sininho de notificações para acompanhar os vídeos. Não vou ficar amarrado só nas questões da graduação, tá? Já tem aluno de outros estados aqui mandando mensagem perguntando sobre questões de OAB, então eu não tenho tempo ainda, mas assim que tiver, eu vou começar a gravar revisões e também resolução de questões para vocês que estão querendo fazer a prova da OAB, para treinar comigo aqui, e se possível a gente agenda uma live aí, mas aí depende da quantidade de inscritos lá do canal, para a gente subir uma live, né, para poder debater sobre resolução de questões da OAB na parte de civil e processo civil. Se tiver alguma outra possibilidade, eu agrego o conhecimento de outras pessoas também, especialistas em outras áreas, tá? Nessa parte de concurso, de exame de ordem. Então, fiquem comigo aqui, colhem comigo. Valeu? Um abraço e uma boa semana.